Você volta de viagem, não tem problema. Você não muda, né, mãe? Você não muda. Primeiro semestre. Melhorou um pouco. Fez cirurgia, melhorou um pouco. Não problema de camarada. O desvio continua. Esse problema que ele pode ter. Esse é outro. Só mandar. É só mandar. Tira o sensor. Eu já me obsediou. Não, vou te ajudar. Eu já me obsediou. Você escreve aí, vai ser. Da comida. Da comida. Ela só parece assim com a mão pra. Não, tem como você só para você se. Não sensor. Tá bom? Bem engraçadinho, você tá bem. Já tem agora. Aí, não. Eu também. Rodrigues. Aí eu mandei para ele, vamos mandar para ele, de Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina que nos conforta. Hoje nós vamos ter o nosso estudo com o nosso querido Volney. 2 trem, que mais era, como o Adriano falava, era 2 trem, um ônibus.
para chegar até aqui. É verdade. Nosso querido Adriano Uber. Umas quadras a pé. Isso aí, mais umas 3 quadras a pé. Muito bom ter você aqui. Obrigado pela doação do seu tempo, Volney. Antes, vamos fazer uma leitura para a gente entrar na sintonia, que já estamos, mas para aprofundar um pouquinho mais. E depois a gente faz a nossa oração. E sempre pedindo a caridade de todos que estejamos com os nossos corações abertos, a nossa mente desperta, para receber essa mensagem do Evangelho, que vai falar uma coisa muito, muito importante hoje, na família. É um tema, assim, muito importante, e a nossa família está toda aqui reunida hoje, né? Vamos lá, então. Valtinho, você quer ler hoje? Ou não trouxe o óculos? Então, tá bom. Óculos a gente empresta. Empresta, né? Não tem. Não tem desculpa. E a Verinha está aqui, ela faz a nossa oração inicial, claro. Pode ser, Verinha? Escutei meu nome? Escutou. Tudo voluntário. Bom dia a todos. Não trouxe o óculos. Ok. Bom dia, do livro Ceifo de Luz, Escola Padre Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 27. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que chamam, os que choram. Jesus, Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram. Disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que existe aflição gerando tranquilidade. Há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldade e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, incitando-se de maneira na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as relações planejadas, as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envilecimento que as esperam, inflexíveis, transporto o limite traçado na morte. É ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para convencerem amanhã os cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura, desequilíbrio na vida espiritual. Valorize a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propõe a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados e a incompreensão dos contemporâneos,
a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos cerrar nossos olhos e demonstrarmos a nossa gratidão ao nosso Mestre, Yeshua, à Mãe Maria, a toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, aos mentores da casa, aos nossos mentores que nos acompanham, aos irmãozinhos que se encontram aqui conosco para o aprendizado do dia. Gratidão. E a nós mesmos, que fizemos o esforço de estarmos aqui hoje. É muito bom, Senhor, estar neste ponto de luz e de amor que te representa. A tua casa, Mestre, aonde podemos vir para sermos confortados e reabastecidos em seu Evangelho. Que possamos hoje sair daqui carregando conosco o que aqui aprendemos, portanto mais ricos do que chegamos. Mestre, que a sua mão se estenda por todo esse planeta, por vós criados, Senhor, para nos receber, para nos acolher. Que todos os dias de nossa vida nos lembremos disso e façamos o nosso melhor para que ele seja melhor. Que possamos sempre olhar para o irmão como irmão que ele é, pois pertencemos a uma única família. Gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva, nos ilumine e que nós possamos tirar proveito desse estudo da família, né, da escola do Espírito, na visão espírita, porque nós temos a família consanguínea na visão da sociedade. Está muito em moda agora na sociedade divulgar sobre a família, mas é uma parte da sociedade, não é generalizado. Em nenhum momento vamos generalizar. Mas a sociedade coloca a família como sendo algo desnecessário. Não há necessidade de se ter uma família. Não há necessidade do casamento, não há necessidade de se ter filho. Luta-se pelo aborto, luta-se pela separação. Mas por que tantas informações de cunho negativo apresentado pela sociedade? Como não é generalizado, a gente observa que a atual sociedade, a atual política mundial, a ideia é separar em pequenos grupos porque fica mais fácil de manobrar. Então, nós temos aqueles que defendem o fim da família, nós temos aqueles que defendem que o relacionamento entre pessoas não tenha responsabilidade, aqueles que separam os homossexuais, os de sexualidades diferentes dos héteros, mas os héteros criam um grupo, homossexual outro, e outro. Cada um cria-se um grupo. Até aí não tem nenhum problema você pertencer a qualquer desses grupos, desde que você respeite todos os grupos, como manda o Evangelho. O problema se torna quando coloca-se um grupo contra o outro, porque a ideia é separar. Então, os negros contra os brancos contra os negros ou afro-americanos, afrodescendentes no Brasil, coloca-se os ricos contra os pobres, o patrão contra o empregado, grupos, o negócio é separar. Será que o problema é o patrão? Do empregado não estar numa situação financeira como ele gostaria, como ele queria estar? Ou será que o funcionário tem que fazer uma reflexão? Espera aí, se eu sou pintor de construção civil, eu não estou contente com a minha função,
Ok, é um direito seu, é o teu livre-arbítrio. Mas você está fazendo o quê? Qual é o curso que você está fazendo para deixar de ser pintor e se tornar outra coisa? Ah, eu não estou fazendo nada. Então você vai ter que continuar pintor, continuar faxineiro, continuar. Se é que você esteja, eu não estou falando aqui da profissão, porque as profissões são excelentes e necessárias. Não há como você ter uma casa como essa, com paredes pintadas, se não for o pintor, se o carpinteiro não fez primeiro, se o eletricista não colocou a luz, se o técnico em som não colocou o PowerPoint para a gente poder falar. Então, todas as profissões são importantes, mas nós nos deixamos levar pela propaganda do interesse de grupos que quer nos separar. E dentro dessa separação, eles querem anular a família. A sociedade tenta, parte da sociedade. Aí a pergunta é, e nós, na visão espírita, como que nós nos comportamos em relação à família? Qual é o nosso posicionamento em relação ao aborto? Qual é o nosso posicionamento em relação a relacionamentos abertos sem responsabilidade? Qual é o nosso posicionamento em relação a pequenos grupos? Será que se nós separamos grupos de patrões e de empregados, nos tornaremos melhor? Ou heterossexuais, homossexuais, nos tornaremos melhores? A sociedade vai ser melhor por nós separar em grupos? E o Espiritismo trata como espírito imortal. Não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa o seu trabalho, não importa nada. O que importa, seus valores morais. Como que você está se comportando? O mandamento de Deus, né? O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, numa visão geral, pela sociedade, não tem essa política de você amar o teu semelhante. O teu semelhante, você não escolhe ele por sexo, por cor ou por classe social ou financeira que ele está. Ele simplesmente está. E por que ele está conectado comigo, ou com você, ou com todos nós aqui? Nós temos uma rede de pessoas conectadas a nós. Isso vem dos laços espirituais. Como que esses laços espirituais são criados? Os laços espirituais são criados pelas nossas ações, pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos, nós estamos criando laços espirituais. Se eu falo da sexualidade, ou da cor, ou da profissão, eu criei um laço espiritual com aquela pessoa. Esse laço espiritual vai custar para mim resolver esse laço. Porque não é uma coisa que eu possa simplesmente pensar o que eu quero, fazer o que eu quero, sem consequências. Também, olhando para o lado negativo, eu vou ter que reparar. Olhando pelo lado positivo, quando eu tenho respeito, não importa em qual grupo que você pertence, eu ter respeito como ser humano, como espírito imortal, eu estou criando laços espirituais positivos. Laços espirituais que vão me auxiliar no meu desenvolvimento, porque a minha mente está mais aberta, eu tenho uma compreensão melhor de qual é a minha responsabilidade dentro dessa sociedade. Qual é a minha responsabilidade dentro da minha família, que é a escola do espírito. E daí a gente vai vendo que a espiritualidade nos recomenda a família como sendo a célula básica da sociedade. E é ali, dentro da família, é que nós vamos aprender. Então, trazendo aqui, não a minha opinião, porque eu não poderia colocar minha opinião sobre família, não tenho essa capacidade, ninguém de nós tem, porque a capacidade que nós temos é de falar da nossa família. A minha família pode servir de exemplo em muitos momentos da palestra, mas eu não sou doutor em família para dizer, olha, eu sou PhD, eu sei tudo de família. Ninguém de nós sabe. Cada família é diferente. Cada família traz uma problemática diferente, porque essa problemática está de acordo com os laços espirituais adquiridos em vidas anteriores. E nós tivemos a oportunidade, pela bênção divina, de nos reencontrarmos nessa família consanguínea. Por isso a família consanguínea é tão importante para nós, porque aí dentro dela nós vamos desenvolver
os sentimentos, o aprendizado, as lições que o pai e a mãe têm responsabilidade de passar, estendendo essa responsabilidade não só para pais e mães, porque muitos de nós não somos pais, mas a responsabilidade para o pai, para o tio, para o sobrinho, para o vizinho. Porque se eu tenho um vizinho, eu tenho que ter responsabilidade com o que eu passo para eles. Porque eu sou cristão, mas que cristão que, quando está com a família, dá um bom exemplo, mas quando está ali fora, o exemplo não precisa ter nenhuma responsabilidade. Posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Não é assim. O cristão, ele vai se formando, vindo do pai e da mãe, os ensinamentos, e ele vai formando esse respeito pelo semelhante. Porque nós ainda não estamos em condição de amar o nosso semelhante. Amar ainda para nós está num processo, num projeto mais longo. Nós estamos num processo de amar os próximos, aqueles que estão dentro da nossa casa. Esposa, filhos, o pai, a mãe, a avó. Ainda às vezes a gente cria alguns conflitos dentro desta família mais próxima de casa. Todos nós temos conflito dentro das nossas famílias. E a proposta do Evangelho é que nós possamos ir resolvendo. Então, a primeira coisa que a gente vê, que é a pregação de Jesus, né, em suas pregações, eles, entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, conservando-se ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nessa passagem de Jesus, primeiro, ele não está desfazendo da família dele. Ah, mas Jesus não teve irmão e está dizendo seus irmãos. Nós temos costumes de cada época. Naquela época, primos eram irmãos, pessoas da mesma localidade eram irmãos. Quer dizer, então, esse irmãos de Jesus engloba muitas maneiras de se entender, não necessariamente que ele tivesse irmãos de sangue. Então, essa é a primeira coisa que ele diz: quem são? Quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu pai. Então, ele estabelece aquilo que a Vera falou na oração, essa família espiritual. Nós pertencemos a uma grande família espiritual, quem o pai é Deus. Deus é o nosso pai, é o pai de todos nós. Só que, no momento, eu tenho um outro pai nessa encarnação, que é ele que está na responsabilidade de me educar. Tem uma mãe que está na responsabilidade de me educar. Mas o pai de todos nós, dessa grande família espiritual, é Deus. E se nós somos irmãos perante a Deus, qual é o tratamento que nós vamos dispensar para o nosso irmão? Ah, mas é um irmão que não é consanguíneo. Tudo bem, não é consanguíneo, mas é irmão, filho de Deus. Então, só aí já é uma reflexão para a nossa mudança de comportamento. Aí nós já vamos deixar os grupos que a sociedade quer formar de lado. Não me importa qual é o grupo que você pertence, eu te respeito. Esse é o ponto de partida. Não me importa quais são suas escolhas. O seu livre-arbítrio te permite que você faça a escolha que você quiser. Só fique ciente que o livre-arbítrio me dá a possibilidade de escolha, mas a lei de justiça divina me dá a responsabilidade de colheita. Então, eu vou colher o resultado daquilo que eu faço. Por isso, eu vou procurar ou me esforçar para ter laços espirituais positivos, porque eu não quero carregar uma bagagem negativa para a próxima encarnação. Se eu vou conseguir ou não vou conseguir, vai depender das minhas forças, vai depender da minha intenção. Às vezes, nós nos deixamos de efetuar algo positivo por uma pontinha de vingança, uma pontinha de ciúme, de orgulho. Esses vícios é que corrompe o espírito e tira o espírito do caminho que ele estava proposto, que ele se propôs a percorrer. Mas nós ainda cedemos a querer fazer o mal, a praticar um pouquinho de mal em nossas ações, por alguma razão, seja ele pelo orgulho, pelo que for, nós ainda temos atos falhos. Normal, nós estamos num plano de provas e expiação, nós não somos espíritos de luz, então isso é natural.
que a gente ainda tem esses... Mas estamos adquirindo a consciência conforme o conhecimento da doutrina espírita, e para nós espírita isso faz toda a diferença, porque se nós sabemos dessa família espiritual que nós pertencemos, a grande família espiritual, nós vamos entender que nós já tivemos outras reencarnações. Então, já tivemos outros pais, tivemos outras mães, outros irmãos. Nós já ocupamos outros espaços dentro da família. E qual é a responsabilidade que eu trago para essa família atual? A família consanguínea e com aqueles que eu conheço no trabalho, que eu conheço no centro espírita. Aqui eu tenho como amigos espíritas, né? Agora, na vida passada, qual era o papel que vocês utilizavam? Será que alguém desses amigos espíritas aqui não era meu pai, meu irmão, minha mãe, minha esposa, minha filha, meu filho? Como determinar qual é o posto que cada um de nós usava ou usamos no passado? Qual era a parte que nós fazíamos? E daí pode haver contestação. Mas como é que você sabe disso? Como é que você pode afirmar que nós pertencemos a essa família espiritual junto? Quem leu o livro Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira do Amaral, quem não leu, leia, porque esse livro é fantástico. Quem leu pode reler novamente para poder compreender. Isso está bem explicadinho nesse livro. Nós vemos lá que o Capitão da Fé e a Ruth, que são os personagens principais, eles tinham todas as possibilidades, todo o conhecimento do cristianismo para criar laços positivos. Fizeram a opção pela vingança, pelo poder, por aquilo que a gente quer, o poder do momento. Esses dois personagens fizeram isso. Então, é um livro que, se você quer aprender sobre história, sobre perdão, sobre amor, sobre estudos espíritas, o estudo do cristianismo, para ver se esse estudo, a gente entra por aqui, sai por aqui, e a gente não tira nenhum proveito. Foi o que aconteceu com esses dois personagens. O Capitão da Fé, quando ele, na posição de capitão, ele dá a ordem para executar os protestantes no ano de 1572, e todos os protestantes foram dizimados. Dentre eles tinha uma família que ele mandou dizimar. Essa família mandou matar a todos. Essa família era sua mãe, seu pai, seus irmãos de vidas passadas, sua esposa e seus filhos de vida passada. Naquela vida, eles estavam separados. Ele e a Ruth pertenciam à mesma família. A Ruth voltou na mesma família, mas eles separados. Por que dessa separação? Porque eles estavam atrasados moralmente e a programação reencarnatória colocou eles separados para que eles desenvolvessem o amor. Os dois tiveram acesso a todas as possibilidades de ensinamentos do cristianismo, acesso a todas as informações sobre tudo o que dizia respeito ao reinado. Então, a própria Ruth, ela estava sendo preparada para casar com o príncipe da Alemanha. Então, ela fora preparada nesse sentido. E, além disso, ela tinha seu irmão, que era o pastor, que dava ensinamentos do cristianismo, e que eram protestantes. Por quê? Porque eles discordavam em você comprar a prece. Eu pago para você e você reza por mim. E os protestantes, naquela época, eles discordavam, eles diziam que não, que você não precisa pagar, que você não tem que pedir para ninguém orar por você, que você pode orar por você mesmo. É entre você e Deus, você entra em contato. Então, era por isso que eles eram chamados de protestantes, porque eles protestavam com a maneira como estava sendo feito naquela época. Quando chegou na hora deles pôr em prática esse conhecimento todo que eles adquiriram, não valeu nada. O conhecimento entrou por aqui, saiu por ali. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver que tinham espíritos, amigos que acompanhavam esses dois personagens, intuindo, não faça, não faça. Além de espíritos desencarnados, intuindo eles a não cometer os crimes, não buscar pela vingança, ainda tinha os encarnados responsáveis pelos dois. O pai de criação do Capitão da Fé, que era o Monsenhor, e que era muito correto moralmente, e ele estava dizendo, meu filho, não faça, você não está vendo que você está sendo usado politicamente? A política envolveu a religião, ele tinha plena consciência
que já estavam envolvendo política com religião para separar grupos. Os protestantes para lá, o outro para cá, esse para lá, esse para cá. Já era assim em 1572. Então, a nossa sociedade agora é só um resultado desse crescimento. O convite é para nós nos posicionarmos, o que nós pensamos em cada um. Nos posicionarmos quando vemos o nosso semelhante e saber qual é o papel que ele ocupa na minha vida, de vidas passadas, no presente ou ocupará no futuro. Quais os laços espirituais que eu estou criando com cada um daqueles a quem eu tenho contato, em todas as esferas da minha vida, desta atual encarnação, quais são os laços espirituais que eu estou criando? Porque eu vou ser convidado a usufruir desses laços espirituais ou eu vou ter que resgatar esses laços espirituais se forem laços negativos. Então, Jesus deixa claro essa grande família, nós espíritas, mais uma vez, porque lá fora, se a pessoa não é espírita, ela não vai concordar com isso, porque ela não acredita na reencarnação, ela não acredita na imortalidade da alma, ela não acredita, ou tem mais ou menos uma base do livre-arbítrio, das escolhas, já nesse quesito do livre-arbítrio, tem mais pessoas informadas, mesmo não sendo espíritas. Eles já estão mais conscientes disso. Então, nós, como espírita, não temos dúvida nenhuma da reencarnação, da imortalidade da alma e do nosso livre-arbítrio. Com isso, as nossas escolhas têm que ser mais pensadas, mais cuidadas, né? A Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela fala, a família, por essa razão, tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência, o espírito desperta para realizações superiores da vida. Então, esse é o convite da família, é para que nós despertemos os sentimentos e quais são as realizações superiores para cada um de nós. E essas realizações superiores estão de acordo com as nossas escolhas agora. Então, a magna questão da família é tema de sempre. Então, a família, nós nunca podemos esquecer da nossa família, é tema de sempre. Sempre nós temos que estar atento, cuidando da nossa família, prestando atenção à importância de um pai, de um irmão, da mãe, do avô, do tio. Gente, não é simplesmente um membro que está ali, ele é meu avô, é um velho que não sabe nada. Não, vamos prestar atenção nos idosos, porque eles têm conhecimento, eles têm experiência, eles podem te dar um atalho para você sofrer menos. Então, observar a família com mais atenção, porque aí é que nós vamos desenvolver os sentimentos. Quais os sentimentos que nós vamos desenvolver que nos traga mais felicidade? Será que é fazendo mal? Ou aprendendo a respeitar, aprendendo a caridade, aprendendo a dividir? Como que isso se dá dentro da família? Eu sou de uma família de 5 irmãos e uma irmã. 6 comigo, né? 6 irmãos comigo e uma irmã. Mas o pai e a mãe, nós temos uma família de 9 pessoas. Família pobre, vindo da roça, e não tínhamos, assim, muitas condições. Mas a gente sempre tinha um frango, que a gente criava frango, um porco, e plantava alguma coisa. A gente nunca passou necessidade de comida quando dependesse do trabalho do meu pai e da minha mãe. Então, sempre tinha um frango para fazer na refeição. E minha mãe chegava e dizia, olha, imagine um frango para 9 pessoas. Você tem direito a 2 pedaços. Você não pode comer 3, porque se você comer 3, você tira do teu irmão. Você tem direito a 2. E não esqueça, você pega um pedaço bom e um pedaço nem tão bom assim, porque bem temperadinho, qualquer pedaço é bom. Mas isso hoje eu entendo. Mas quando eu era criança, eu achava assim que eu precisava pegar as 2 coxas para mim, o peito e a coxa. E minha mãe disse, não, você pega uma coxa e pega uma costela, pega o pescoço, um pedaço bom e outro nem tão bom assim. Parece brincadeira, parece uma coisa sem importância, mas vê como o pai e a mãe estavam educando a caridade, o respeito ao semelhante. Olha, você merece as 2 coxas, mas ele também merece, e o frango só tem 2. Então, você pega uma e pega uma costelinha, deixa para o outro. Você viu como dentro da nossa família nós aprendemos lições que são para sempre, para sempre. Lições que nós aprendemos simples, que naquela época nós achávamos que se tratava do frango, se tratava do comer. E hoje nós observamos que não. O pai e a mãe estavam ensinando, eles provavelmente não tinham consciência que estavam ensinando a caridade, o respeito, né, pelo semelhante. Mas eles estavam praticando isso sem ter consciência.
É como o caso do médium, que é médium e nem sabe que é médium, e promove cura onde ele está, mas ele nem se dá conta que ele é médium, que a sua mediunidade está auxiliando na cura. Assim era meu pai e minha mãe, assim eram a maioria das famílias daquela época, que traziam essa educação mais conservadora, vamos dizer assim, né? Então, e era uma coisa assim que a gente aprendia esses sentimentos dentro de casa e que nos tornou pessoas melhores. Porque imagine, 6 irmãos homens dentro de uma casa, sem contar com o pai, porque o pai não ia permitir. Se nós 6 quiséssemos aprontar, quiséssemos fazer algo errado, seria muito fácil, porque um apoiava o outro, né? Ah, vamos roubar alguma coisa ali, vamos tomar uma cachaça aqui, vamos tomar uma cerveja ali. Não, mas o meu pai usava de uma política, assim, muito simples dentro de casa. Se eu pegar vocês bebendo, vocês engolem a garrafa e os dentes. Então, quem que ia ser louco de educação moderna? Ninguém de nós bebe, nenhum dos irmãos fuma, mas lógico, nós tivemos essa educação moderna, assim, né, amorosa, vamos dizer, carinhosa por parte do meu pai. E se fôssemos ver hoje, pelos, né, moldes de educação de hoje, isso está totalmente abusivo, é agressivo, não se pode falar isso para uma criança. Ué, mas deu certo, ninguém fuma, ninguém bebe, quer dizer, a política dele estava certa, ele trouxe esses ensinamentos dentro da família. E, graças a Deus, a gente aprendeu a se comportar melhor na sociedade. Não somos exemplos, mas também nós não ficamos nos expondo ao ridículo de ser capa de jornal por crimes cometidos. Nós conseguimos sair, só isso já é uma vitória para o meu pai. Só dele não deixar que nós debandássemos, porque quem tem filhos aqui sabe, um filho de 14, 15 anos não é algo fácil de domar, né? Não é algo fácil de você... É a tua opinião contra a do filho, e a gente vê que o filho, às vezes, ele é teimoso e não quer aceitar muitas coisas. Totalmente normal, porque é um espírito que está começando a sua vida e quer pôr aquilo que o espírito, porque ele tem 14 ou 15 anos nesta encarnação, mas ele é um espírito que traz uma bagagem enorme de conhecimento. Às vezes é um espírito como esse que vai comandar a família, que vai cuidar do pai, que vai cuidar da mãe. E nós temos história dessas dentro da sociedade. Eu tenho um amigo pintor, que é americano, nascido aqui nos Estados Unidos, não é imigrante. O pai e a mãe dele desencarnaram por overdose. Ele também está comprometido no vício. A avó dele é que tirou ele do vício. E aí a avó ficou velha, agora é ele que sustenta a avó. Isso é a importância da família, a importância que essa avó viu que aquele neto precisava de auxílio. Ela foi lá e socorreu, tirou, e ele se tornou um trabalhador. Ele vai trabalhar todo dia, e agora é ele que cuida da avó. Tem um outro pintor, que é da Costa Rica, que a mãe dele está comprometida com o vício. Ele mora aqui, ele trabalha aqui, ele paga a clínica de internação para a mãe, ele quer que a mãe se recupere. Quer dizer, não seria a mãe que tinha que cuidar do filho? Geralmente é assim. Mas tem casos que é o próprio filho, que ao crescer, ao se tornar um homem, ele que toma as rédeas de responsabilidades da família, e mesmo morando aqui nesse país, que nós temos oportunidades muito diferentes do que teríamos em nossos países, nos dá a condição de poder auxiliar o nosso pai e a nossa mãe, ou quem quer que seja da nossa família, se precisar. E nós estamos amparando a família. Esse menino que está cuidando da mãe, quais os laços espirituais que ele está criando com a mãe dele? Ao desencarnarem e a mãe se der conta de que ela se deixou vencer pelo vício, que muitas pessoas se deixam vencer. Eu não sei julgar o porquê e nem gostaria de estar na situação dessas pessoas que se deixam. Porque o vício, as pessoas levam ao vício por alguma razão. Então, eles não são menos do que nós, eles não são mais do que nós, eles são iguais a nós, merecem o nosso respeito. Claro que nós não concordamos com o uso de drogas ou de álcool, de qualquer coisa, nós não concordamos, para nós não faz bem, mas nós respeitamos aqueles membros da nossa família que estão envolvidos com isso, porque o espírito muitas vezes não dá conta da tarefa que ele trouxe. E a gente tem que ter como família esse entendimento, essa compreensão e levar sempre
uma certa dose de algumas virtudes, como a paciência, como a tolerância, a compreensão. Por quê? Graças a Deus que não sou eu que estou no vício. Então, é muito mais fácil para mim trabalhar essas virtudes do que eu ter que vencer o próprio vício que eu adquiri por minhas escolhas. Mas são escolhas que a gente faz errada e que realmente não nos auxiliam em nada, né? Como a família é um tema de sempre, apesar de sabermos que a família é uma unidade básica da sociedade, uma célula primeira, sua importância merece permanente vigilância e estudo de todos os segmentos da coletividade humana. Então, permanente vigilância, uma unidade básica da sociedade. Quer dizer que não existe sociedade sem família. Não existe, porque os sentimentos que nós desenvolvemos dentro da família, nós aplicamos na sociedade. E se não tem família, não tem sociedade. Seria um caos. Nós estaríamos nos matando dentro da sociedade. E provavelmente a nossa sociedade já teria sido reduzida a pó se assim nos comportássemos. Porque é uma questão de nós estarmos atentos a esse detalhe. A sociedade não funciona se nós não tivermos uma família. Dentro da família, nós aprendemos a hierarquia, o respeito aos mais velhos, o respeito àqueles que determinam. Essa hierarquia a gente traz para fora da família, dentro da sociedade, e a gente consegue respeitar a hierarquia dentro de uma empresa. Quem é o patrão da empresa? Quem é o dono da empresa? Quem é o gerente? Quem é o encarregado? A quem eu devo prestar contas? E aí, ou se eu sou o gerente, se eu sou o dono, como que eu vou comandar aqueles que estão sob a minha tutela? Porque é uma família. Eu estou criando laços espirituais com essa família. E isso vai resultar em algum produto para o futuro, bom ou mal, dependendo do nosso comportamento. Às vezes nós temos dificuldade de receber ordens dentro do nosso trabalho. A gente costuma criticar o gerente. O Espiritismo nos convida a observar qual é o cargo que cada um de nós ocupa, quando você entrou na empresa, o que você concordou em fazer. Essa reflexão já nos coloca numa posição de dizer assim, opa, alguém tem que determinar o que eu vou fazer, e assim eu vou obedecer ordens. Se eu tenho um patrão, eu tenho um trabalho para fazer, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu não vou dizer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não. O que é que você quer que eu faça? Você é o patrão. O que é? Eu vendi minhas 8 horas para você, ou 6 horas, ou 10 horas, não importa o quanto tempo eu vendi do dia, mas eu vendi meu dia para o meu patrão. E como eu vendi para ele, agora eu tenho o direito, a obrigação, não direito, tenho a obrigação de, nessas 8 horas, dizer para ele, o que é que você quer que eu faça? No final das 8 horas, eu tenho o direito de pegar o cheque do dia, né? Ou seja, o final de 8 horas, o final de uma semana. Mas quando eu vendo o meu tempo, esse é o meu comportamento. E isso é hierarquia. Hierarquia vem desde a família. Meu pai fala, eu não vou discutir com meu pai. A minha mãe fala, eu não vou discutir. Posso não concordar, né? Posso ter uma opinião diferente. Peço licença e apresento a minha opinião. É um direito, é livre-arbítrio. Olha, eu penso diferente nessa questão. E aí, no fim, vai prevalecer a voz do patrão, do pai e da mãe, porque eles têm a experiência e a vivência da vida, podem orientar melhor os seus jovens, porque eles sabem que a tua escolha daqui vai te levar naquele lugar. A escolha para cá vai te levar para lá. O pai e a mãe já têm experiência, já sabem. Então, a última palavra deve ser do pai e a mãe. Sim, sim, não, não. O filho concorde ou não concorde, assim deve ser. Quando o filho completar 18 anos, ou 20 anos, ou 25, né, depois de se formar, aí o filho se formou, ganha seu dinheiro, aluga seu apartamento e vive conforme suas regras. Pai e a mãe não podem abrir mão desse direito de educar os seus filhos, de direcionar seus filhos, porque o pai e a mãe não são donos, eles são responsáveis. Dono é Deus, se é que poderíamos dizer dono. O grande pai é Deus. O Espiritismo apresenta, continua Joana de Ângeles, o Espiritismo apresenta como instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram. Vejam bem, a família onde
as criaturas humanas se reencontram, quer dizer que nós já tivemos uma vivência, nós estamos nos reencontrando com um programa de provas e expiação com vistas ao futuro. Por outro lado, a família na concepção espírita, antes de ser uma reunião de corpos, é um reduto sagrado de espíritos imortais. Então, a família, um reduto sagrado de espíritos imortais, espíritos que já tiveram outras vivências e que agora precisam estar juntos justamente para desenvolver mais esses laços espirituais, para eliminar alguns conflitos criados em vidas passadas, é trazido para agora, e esse é o convite para que nós vençamos os conflitos que fazem parte da família. Nós não conhecemos uma família na Terra que não tenha conflito. Nem mesmo a família primeira, que se é que nós poderíamos considerar assim, que é Jesus e os 12 apóstolos. Eles tinham, quem lê o livro Boa Nova vai ver quantos conflitos que os apóstolos tinham com eles mesmos, na convivência com Jesus. E o mestre sempre escutava, sabia o pensamento de cada um, o mestre ia lá e esclarecia. Nos fala a Maísa é uma palestrante lá do Brasil, é uma senhora que tem mais de 50 anos de palestra. Se vocês procurar palestras espírita com Maísa, vocês vão ver que doce que é aquela mulher falando. E ela fala sobre esses laços espirituais criados entre Jesus e os apóstolos, ainda no mundo espiritual, antes deles encarnarem, né? Ou os apóstolos reencarnarem e Jesus encarnar. Que Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Só veio uma vez para nos auxiliar. Então, esses laços espirituais já foram criados lá para que eles viessem desenvolver essa função. Então, essa é a responsabilidade desse conjunto de espíritos imortais que se encontram, para desenvolverem os laços espirituais que já foram criados em outras vidas por nós mesmos. É nós que criamos esses laços. E é nós que somos convidados a conviver nesse grupo. Lá na nossa casa, no Monverno Spirit Center, em uma certa época lá, nós tínhamos a reunião mediúnica, tivemos uma mensagem que o benfeitor da reunião, ele se referiu ao grupo de Monverno especificamente, que eles demoraram 400 anos para poder reunir aquele grupo de espíritas ali no Monverno. 400 anos. Para resolverem os laços espirituais criados por problemas do passado. Problemas do passado, se nós lermos a história, nós vamos observar quando perseguia os cristãos, quando se punha fogo nas igrejas, né, tanto na Europa como aqui. Então, qual era o nosso papel nisso? Não sei. Quais os laços espirituais que nós adquirimos? Não sei, mas agora os nossos laços são de trabalhar pelo Cristo. Então, o nosso trabalho não é grande coisa, é um trabalho mínimo que a gente faz, mas é um trabalho que já, pelo menos, é um trabalho no bem. Então, se você tem uma oportunidade de trabalho dentro da casa espírita, junto com essa família espírita do amor e luz, não perca esta oportunidade. Aceite, venha no grupo de estudo, venha estudar o Evangelho. Parece repetição. O Evangelho, nós estudamos na nossa casa há 19 anos. 2 anos antes de abrir a casa tem 17. Nós estudávamos no apartamento do Adriano. E depois de 2 anos de estudo no apartamento do Adriano, abrimos o Centro Espírita de Monverno. Já faz 17 anos e nós não deixamos de estudar o Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, está sempre na pauta de estudos. E ainda a gente abre o Evangelho e diz, nossa, eu nunca li isso, eu nunca entendi essa mensagem. Como disse a leitura inicial aqui, que há momentos de aflição que geram tranquilidade. E há momentos de tranquilidade que geram aflições. Isso está no Evangelho. Então, dentro da nossa família, quantos momentos nós temos de aflição e que nós, às vezes, até ficamos desesperados com essas aflições que surgem. Aflições ou problemas, né? E agora, o que eu faço? E você dá até uma dor de cabeça. E você não consegue resolver o problema. Aí você diz assim, bom, Deus resolve. Entrega na mão de Deus. Deus resolve. Deus sabe. Deus tem a solução. Porque, ora, se eu tentei resolver o problema e não consegui,
Se é um problema simples, vou dizer, eu estou com fome, eu vou ali e compro uma marmita, eu faço um lanche, eu frito um ovo em casa, tomo um café, eu mato a minha fome, eu resolvo. Agora, quando é um problema que eu não consigo resolver, que não tem o que eu faça para resolver, Deus resolve, entrega na mão dele. Porque, afinal de contas, ele é o pai. E a criança sempre depende do pai. Então, por último, a gente larga na mão do pai e o pai que resolva. No livro Vinha de Luz, no item 156, Emmanuel nos fala, mas alguém, ele reescreve, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negam, e é pior do que o infiel, negam a fé. Porque aqui não está conseguindo sair, negam a fé, mas enfim. Aquele que nega a sua família está negando a própria fé, e é mais infiel do que qualquer um. Aí Emmanuel, ele coloca algumas determinações, ele diz assim, em relação à família. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Se a casualidade não se encontra nos laços da parentela ou da família, quer dizer que você não está na família errada. Não é casualidade que você está naquela família. Você está ali porque você precisa daquela família e precisa daquilo ali. Os princípios sutis da lei funcionam na ligação consanguínea. Os princípios sutis da lei. Porque não tem uma lei de sociedade dentro da família, não tem uma lei de progresso dentro da família pré-estabelecido, não tem uma lei de manutenção, mas tem o princípio da lei. O princípio da lei é quando diz assim, olha, você já fez 18 anos, você já pode trabalhar e você já pode contribuir com as despesas da casa. Lei de sociedade. A sociedade não é responsável por você. A sociedade só é responsável por aqueles que não dão conta, ou só deveria ser responsável por aqueles que não dão conta por deficiência física, mental e de doenças. Mas se você é um espírito que tem condições de trabalhar, o princípio da lei de sociedade, da lei de responsabilidade, da lei de trabalho, da lei de progresso, tudo isso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as 10 leis morais que correspondem, e esse princípio sutil está dentro da família. A cada decisão, a cada atitude que nós tomamos, aí se encontra. Impelidos pelas causas do passado a reunirmos no presente, indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam alguns corações, a fim de que venhamos solver nossas dívidas para com a humanidade. Quer dizer, são impelidos pelas causas do passado. Então, nós somos convidados pelas nossas ações do passado a nos reunirmos novamente para pagarmos aquilo que nós não tivemos boas escolhas lá na primeira encarnação. Inútil é a fuga dos credores, que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguarda implacável, constrangendo-nos a aplicação de a liquidação de todos os compromissos. Então, não adianta fugir. Você pode sair do Brasil, vir para cá, fugindo dos problemas, chega aqui, você vai encontrar os mesmos problemas. Se você sair daqui e for para a Europa, os problemas vão com a gente. Eles não deixam. Os problemas que nós temos são nossos. Onde quer que nós nos encontremos, seremos convidados a sanar esses problemas. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Aqui ele está se referindo especificamente ao nosso comportamento. Nosso comportamento na casa espírita é de abraço, beijo, sorriso e muito bom te ver. Lá na rua ou lá no trabalho, onde nós dependemos ganhar o cheque semanal, sim senhor, não senhor. Quando chegamos em casa, aqui quem manda sou eu, aqui quem paga as contas sou eu. Quer dizer, é uma intolerância, um comportamento de muita rudeza, de muita brutalidade, que já não existe mais nos dias atuais, né? Principalmente entre nós espíritas, nós já compreendemos o respeito que devemos ter dentro da nossa casa, em todos os aspectos, principalmente o pai e a mãe, às vezes, se colocam numa posição de que eles estão sempre com a razão. É bom escutar os jovens, escutar novas ideias, porque são
jovens nesta encarnação, mas são espíritos que trazem conhecimentos de vidas passadas que talvez nós, como pai e como mãe, ainda não possuímos. Então, o diálogo é o mais importante nesses casos, conversar, colocar os pontos, defender as ideias, né? Nós só temos a ganhar quando utilizamos um ao outro para o nosso crescimento. Essa é a responsabilidade da família. Contudo, embora necessitamos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade, nos é própria, jamais conseguiremos sanar feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Nem sermos violentos, nem desleixar das nossas responsabilidades. Nós somos convidados, quase todas as obras de Emmanuel, quando você lê, você encontra que Emmanuel diz assim, busque o equilíbrio. Então, nem violência, mas também nem tudo pode. Tudo pode, você leva a perder seu filho, a sua responsabilidade. E também não a violência, né, com muita responsabilidade. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Quer dizer, se nós não cuidarmos da nossa família, é como se estivéssemos negando a fé. Se nós negarmos a fé, nós estamos negando a Deus. Se estamos negando a Deus, não existe mais nada. Se não tiver Deus nas nossas vidas, não existe mais nada. E se existe Deus, nós temos que ter fé. Se nós temos fé, nós temos que cuidar da nossa família. É uma regra básica. Parentes são obras de amor do Pai compassivo, nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo os desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando a paciência, a compreensão e a tolerância, a bondade, na praia estreita do lar, é que burilaremos a servir com vitória o mar alto das grandes experiências. Quer dizer, primeiro, pelo amor de Deus, ele nos concedeu a família. A família é um presente de Deus, é uma ferramenta indispensável para o nosso desenvolvimento, das nossas aptidões, das nossas virtudes. E segundo, nós temos que adestrar a paciência, a compreensão, tolerância e bondade. Paciência, porque nem sempre meu pai vai estar certo, nem sempre minha mãe está certa, né? Tolerância, porque nós também cometemos erro. Compreensão, nós estamos num estágio evolutivo, então temos que ter compreensão do nosso estágio, tanto nós como os nossos filhos. Quando eu falo nós e os nossos filhos, mas isso se alastra para o avô, para o tio, para o primo, para o vizinho, para o amigo, para essa família toda que nós pertencemos, para a casa espírita. Na casa espírita é o local que nós mais precisamos de compreensão, onde nós mais precisamos de paciência. Tolerância é dentro da casa espírita, é entre nós trabalhadores espíritas aqui. Porque cada um de nós, imbuído da maior boa vontade, traz uma ideia diferente. E essa ideia diferente, se eu não concordo, não, essa ideia aqui no Centro Espírita, não. Peraí, está de acordo com as obras básicas do Espiritismo? Essa ideia me parece assim tão absurda. Vamos ouvir a opinião dos outros. De repente, é uma ideia absurda. Não vamos adotar. De repente, é uma ideia que ela pode ser a nossa salvação, a salvação da casa. Então, nós precisamos ter tolerância, precisamos ter compreensão, precisamos ter muita calma, porque nós somos espíritos ainda em desenvolvimento. No livro dos Espíritos, na questão 582, Allan Kardec pergunta aos espíritos se pode considerar como missão a paternidade. Sim, é uma verdadeira missão, e ao mesmo tempo, grandíssimo, que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, a paternidade é uma responsabilidade muito grande, né? Ao mesmo tempo, é um grandíssimo dever, que envolve mais do que pensa o homem, a responsabilidade quanto ao futuro. A nossa felicidade do futuro depende do nosso comportamento dentro da nossa família. Se nós desistirmos da família, nós estamos comprometendo o nosso futuro. Então, é uma responsabilidade. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes dirijam pela senda do bem e lhes facilite a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que torna propício todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que informar o caráter de seu filho.
Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda, partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava no alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, a responsabilidade que a gente tem na educação dos filhos, sobrinho, neto e filho do vizinho, não escapa ninguém que seja de idade inferior à nossa. Às vezes, crianças de 30 anos, de 40 anos, são de nossa responsabilidade, daqueles que, como eu, já têm 65 anos de idade. Então, 40 anos ainda está numa condição que eles podem ser orientados, podemos dar uma orientação para eles, um conselho, porque nós temos a vivência e a experiência que eles ainda não têm, e evitarão problemas. E na 583, eles são responsáveis os pais pelo transviamento do filho, que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, os pais não são responsáveis se tudo fizeram e os filhos, mesmo assim, transviaram. A gente vê quantas famílias que têm filhos criados da mesma forma, quando você tem mais que um filho, e um filho é bom, é trabalhador, é honesto, pratica as leis do evangelho, e o outro saiu para o lado do crime, das facilidades. Quer dizer, a educação foi a mesma, o pai era o mesmo, a mãe era a mesma. E como que os filhos saíram diferentes? Aí nós entendemos aquilo que o Espiritismo fala. Cada espírito tem a sua própria história, a sua própria trajetória, a sua própria bagagem. Nós temos o trabalho de reeducá-los, mas não é a responsabilidade dos pais. Então, não. Quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência e os maus exemplos de seus pais, tiram daí estes algum proveito? Quer dizer, se o pai não orientar e mesmo assim o filho seja um filho bom, ele falou, Deus é justo. A resposta dos espíritos, Deus é justo. Se há justiça em Deus, tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que o filho se tornou um bom homem, mas o pai e a mãe não deram nenhum exemplo e não tiveram nenhum cuidado com isso. Mas o pai e a mãe deram a vida para ele se tornar um bom homem. Então, Deus é justo, Deus cuida de todos os direitos. A criança na terra, as crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral, completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição de câmara fotográfica, devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam a visão, observação, atenção, meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos da mente que o rodeiam, fixando em si próprio, como elementos básicos de conduta. O livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Aqui, Emmanuel está fazendo um comparativo entre uma criança e uma câmera fotográfica. As lentes objetivas são capazes de captar a imagem que nós gostaríamos. A mente da criança é como um espelho renovado. E tudo aquilo que nós fazemos, esse espelho vai refletir. Todas as nossas atitudes, a criança vai seguir. Então, essas reflexões das crianças traz uma responsabilidade muito grande para nós. O que é que nós estamos fazendo que as crianças possam se utilizar como exemplo? Porque é um espelho, é automático. Não é que a criança tenha o crivo da razão para dizer, não, o que o meu pai está fazendo não é bom, então não vai para o meu espelho. Não, tudo que o pai faz, tudo que a mãe faz, tudo que os irmãos fazem, tudo aqueles adultos que fazem em volta da criança, vai refletir. Porque, como nós lemos atrás, as crianças se encontram num estágio débil e delicado. Por que débil e delicado? Porque elas estão propensas a aceitar alimentação, aceitar que a mãe cuide, que a mãe abrace, que a mãe beije. Elas são incapazes
de fazer isso por conta própria. Então, elas precisam da mãe. E a mãe tem essas atitudes. E aquilo fica gravado na criança. Tanto da parte da mãe, como da parte do pai. Eu tenho uma história que eu me lembro, quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai me levou num rodeio. Mas para me levar num rodeio, como disse o nosso amigo Wilson aqui no início, eu precisava pegar um cavalo, andar um trecho a pé. Nós não tinha cavalo, nós ia só a pé. Era como se você saísse, sei lá, aqui de Newark, fosse até Manhattan a pé, pelo meio do mato, só um carreiro. Mas o rodeio era lá, então nós tínhamos que ir no rodeio, porque nós precisava participar do rodeio, né? Mas eu era criança, mas eu me lembro que meu pai me carregou nos ombros, porque eu não dava conta de andar o trajeto. 5 anos de idade e aquilo ficou gravado. Eu sempre que eu falo com meu pai, eu falo, o senhor lembra daquele rodeio que fomos, encontramos o tio Chico? O tio Chico era um motorista de ônibus e ele nunca estava em casa, porque motorista de ônibus tem que ir e voltar, ele nunca estava em casa. Mas no rodeio ele foi. E aí nós nos encontramos, e o tio Chico comprou balas para nós, como contava Chico Xavier, que levava balas para Valéria, quem conhece essa história. O tio Chico comprou balas, e aquilo ficou gravado, eu tinha 5 anos de idade, ficou gravado na minha cabeça essas imagens que eu tenho como boas, imagens que me fazem ter alegria. Eu tinha 5 anos e eu lembro, o que ele está falando aqui? Aquilo que o adulto faz, a criança vai carregar, vai ficar gravado na sua tela mental. Aqui o Emmanuel está usando que a criança tem um espelho. Nós, espíritas que estudamos, sabemos que tudo aquilo que fazemos vai para a nossa tela mental. E fica gravado. Então, são momentos como esse entre pai e filho, mãe e filho, que você leva para toda a sua vida. Eu já estou com 65 anos, história que aconteceu há 60 anos, e eu continuo me lembrando. E eu posso descrever a história, escrever ela exatamente como ocorreu desde que saímos de casa, que minha mãe não queria que eu fosse, e eu saí correndo com 5 anos. E aí meu pai, no meio do caminho, meu pai ficou com dó, deixa que eu levo ele, e acabou me levando. E a minha mãe não queria que eu fosse, porque ela disse, não, é muito pequeno, quem que vai cuidar? Quem que vai cuidar? Põe 10, 15 crianças junto, uma cuida da outra, pronto, fico brincando o dia inteiro. Sem, como diz o escritor Paulo Coelho, criança se mantém ocupada 24 horas por dia sem ter nada para fazer. Então, assim são as crianças. Essas são as imagens que nós carregamos, que é graças aos nossos pais. Cada um de nós, se fizer uma reflexão, vai encontrar mensagens, imagens como essas, nas quais nós trazemos conosco e que nunca vão se apagar. E quando eu estiver no mundo espiritual, quando eu desencarnar e chegar no mundo espiritual, eu vou ter essas imagens da minha família, de como que foi, todos os conflitos que eu vivenciei dentro da minha família, porque todos nós vivenciamos conflitos. Mas todos nós vamos nos lembrar do Evangelho de Jesus, que nos trouxe todas essas virtudes para serem praticadas, e vamos nos lembrar do amor de Deus por todos nós. E pelo amor de Deus, Ele nos permitiu que nos reuníssemos aqui. E pelo seu amor, no início da palestra, quando ainda chegamos aqui, estava um momento de alegria, de brincadeiras, de comentários, que veio de Uber, que veio a cavalo, que veio a pé, que pegou 2 ônibus, né? São brincadeiras, são momentos de alegria, e essa alegria é que nós devemos levar para dentro da nossa família. Ela transformou o ambiente, a espiritualidade cuidou de trazer esse momento de alegria, de descontração, porque aqui é uma casa de oração, é uma casa de estudo, é uma casa de aprendizado, mas não é uma casa de nós entrarmos sérios, calados, e não podermos brincar, não podermos fazer uma conversação que seja alegre, alegria de rever os amigos, de reencontrar aqueles, né? Mesmo que alguns amigos nos chamem de obsessor, não tem problema. Vera, Rodrigo, Wilson, Geilza, eu vejo eles e eu já disse, ó, já vou te mandar uma data para você ir lá na nossa casa falar. É um obsessor encarnado. Família é isso, família é conflito, família é perdão, família é caridade e família é Deus. Então, que fique essa mensagem para o nosso domingo e que nós possamos, na medida das nossas forças, colocar isso em prática dentro dos nossos lares. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Bom, Ney, é muito bom ter você na nossa família. Obrigado. O mesmo. Tudo bem, pessoal?
É. Isso é bom, né? Tá contratado. Ah, A gente sempre brinca, né? Eu não comentei o último. Não, você quer? Volta aqui para comentar ele. Não, Vem não. aqui. Veja Tem só, 2 o minutinhos. pessoal já leu, não. O pessoal já leu e Todo mundo quer ver você de volta aqui, Tony. Vem pra cá. Então eu vou ler para você. Isso, Tá bom? Eu vou ler para você. é que honrai vosso pai e vossa mãe O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade, de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a paciência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Agora, o comentário eu deixo para ele. todo mundo já Bom, todo mundo já está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Exato. Então tá bom, a gente já sabe, mas não faz, mas sabe. Então, vamos agora, se alguém tem algum comentário? Nós temos aí 30 segundos, pensa bem. Muito obrigada, Paulo. Agradecimentos, né? Já vamos ver aí a próxima. Já está escalado, já. A Ana Lu não deixa ele quieto, não, pode deixar. Obsessor encarnado. A Ana Lu é a obsessora dele e ele o nosso. Vem de cavalo. Ele vem. Ele vem. Já está bem mais fácil, né? Arruma um trabalho e vem pra cá. Você já fica na casa todo dia. Sabe uma coisa interessante que eu estou lendo isso daqui? Eu estou lembrando do estudo que eu fiz, eu acho que há 2 semanas atrás, né? Quando a gente fala que Felipe, ele falou para Felipe, Jesus disse, não foi para Felipe, olha, uma passagem do Evangelho, não vou lembrar exatamente, que ele fala, né? Se o homem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, né? Ele não ama. Como que você vai amar a Deus que você nunca viu e odiar o irmão que você está do lado aqui, você viu, né? Como que vai fazer isso, né? Então, é isso daí mesmo, né? A gente tem que pensar bastante sobre isso, né? O que é família? Por que a gente está ali, né? Eu sei, porque o avião que estava me levando caiu no Brasil, eu nasci lá, né? Minha mãe estava levando minha mãe grávida, caiu lá por acidente no Brasil. Não porque eu necessariamente tinha que nascer lá, né, moça? É um acidente de percurso. Minha mãe estava grávida, vindo da América para lá e fui obrigada a nascer lá. Aí ela falou, vou ficar por aqui mesmo. Então, tá bom, gente. Vou dar uns avisos aqui. No dia setembro 10, nós vamos ter o Adalberto Baquite. Vai ser uma quarta-feira, 19h, todos estão convidados. Vai ter uma comidinha que a Simone vai fazer para a gente. O que vai ter no... Não? Já está convidado, então. Então, Adalberto Baquite, no dia 10 de setembro, para fazer um estudo aqui na quarta-feira, todos estão convidados, vamos prestigiar, que é sempre muito bom o estudo com ele. No dia 13, setembro 13, o barbecue, nós pedimos a colaboração de todos, que comprem o ingresso antes, uma semana para a gente saber, para fazer a quantidade de comida correta, a gente se prepara para saber a quantidade, daí se aparecer um a mais, 2, não tem problema, né? Mas para a gente ter uma base, por favor, vai ali com a Lucy, compra o ingresso, né? Se puder, por favor. Estou todos convidados, barbecue. No dia 28 de setembro, Garage Céu, lá no Mantena, das 9 às 5 da tarde, também, se alguém puder colaborar com a gente, né? Ajudar a carregar para baixo, levar para lá, também dar um apoio, avisar os amigos que vai ter muita coisa legal lá, roupas de qualidade, não é roupa rasgada, né? Roupa que a Silma cuida com todo carinho, que nós recebemos doações, para ajudar essa casa a manter a luz acesa, essa luz. E a outra luz, os mentores dão conta, né? Nos ajudam bastante. E a Regina voltou,
E nós temos o Proud to be Brazilian, aqui. Que ela ajuda nós com o título de eleitor, tudo. Tem um formulário que você preenche ali na livraria, qualquer coisa pergunta para a Simone, para o Nuno, para o André. Tem um formulário para preencher, entrega para ela. Esse é requisitado uma doação de no mínimo $35, né? Porque e esse $35 não vai ficar com a Regina, fica para casa como doação. E ela vai adjunto com o nosso consulado brasileiro, paga as taxas que tem que pagar lá, faz o que tem que fazer e o resto fica de doação aqui. Na verdade, não tem taxa e Não. não é feito com consulado. Então, assim, tem taxa, sim, se a pessoa tiver... Vem aqui explicar direitinho isso aí pra gente, vem aqui. Perfeito. O mais importante... Vem aqui que todo mundo te vê. O mais importante é a gente manter a cidadania brasileira em dia. Por quê? A gente não sabe quando vai precisar estar lá, e hoje não se renova mais passaporte sem título de eleitor. O título é eletrônico, você coloca no seu celular e você pode justificar ali. Quer dizer, você justificando, você não vai ter que pagar multa, nada. Então, assim, é uma questão realmente de conscientização, né, para poder manter essa coisa e ajudar o centro, né, que a gente está precisando e está chegando lá. Então, ela está doando o tempo dela para ajudar o centro. Isso. Às vezes, as meninas atendem. Não é só regulamentar, também transferir para cá. Então, se você talvez você está registrado no Brasil, você não está votando há anos, mas aqui você pode votar para eleições. É só para o presidente. E o que acontece? Se você mantém seu título no Brasil, você fica pagando multa todo ano que tem eleição, para deputado, para vereador. Você estando no exterior, o Brasil precisa de saber que você está no exterior por uma série de coisas, né? E aí você transfere o título para cá, você já está justificando para o governo que você está aqui, então você tem o direito, aliás, no Brasil, obrigação o dever, né? É mandatório no Brasil. Aqui é um privilégio, mas lá é mandatório. Então, título de eleitor, tem muita criança que nasce aqui e a partir do ano de 2020, até 2024, a metade do ano, não precisava. Hoje é obrigado também a ter o CPF. A gente também tira o CPF para... Olha quanta informação boa, né? Tá bom? Se alguém precisar, tá ali. O formulário tá na biblioteca. Tá na livraria. Já tem... eu acho que eu não botei o link aí, mas eu mando sempre o link para a pessoa já depositar direto pro Perfeito. Tá bom? Obrigado, viu, Regina? Eu que agradeço. Não, eu que agradeço. 35, 35. mas pode dar mais. Sim. E se for o caso também, se a pessoa não tiver, pode dar menos. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu ia prestar aí fora aí, eu ia pagar 150. Nossa. Para me fazer com o meu título. Eu fiz com Olha aí. a tia Rei. Foi rapidinho, eu estava lá no Brasil. Economizou, né? É tudo online. Isso é Aquelas bom. pessoas, é muito importante, que mesmo que elas não possam vir aqui, eu posso fazer tudo online, né? Porque... Só seguir as instruções. É só seguir. A gente vai pedir algumas fotos, uma selfie, algumas coisas, os dados, comprovantes, e a gente consegue tudo de longe. Perfeito, olha aí, ó, mais fácil ainda, né? Muito obrigado pela doação do tempo de vocês. É muito legal, porque a gente sabe que é uma doação mesmo, porque às vezes a gente vai resolver problemas e acaba saindo muito mais caro, e daí tem que ir para Nova York, voltar, pagar passagem, olha só. É uma facilidade enorme isso, né? Muito obrigado. E não é só isso, por exemplo, foi ela que renovou meu passaporte, aqui, passaporte americano. Então, às vezes a gente tem dúvida, não sabe o que preencher direito, de quê. Elas fazem todo esse tipo de trabalho. Que bom, hein? Agora o passaporte é outra história. É outra história. Então desculpa. Não, mas tá bom, é bom saber também, né? Que a gente tem, às vezes a gente não tem a informação, né, da onde. O passaporte, ela vai cobrar o valor correto. Claro. E ela vai doar uma parte desse, uma porcentagem. Né? Às vezes não é nem o preço, a gente não sabe como fazer, às vezes, aqui. A gente está aqui, a gente não sabe
E a gente tem que perder o tempo de buscar. Então, tendo essa informação, a gente já sabe aonde recorrer. Porque as questões consulares, elas têm que ser todas que tem que ir lá, eles não recebem se você agendar, né? Uhum. Então, tem todo um agendamento, um pré-atendimento, que tem que ser feito para poder. Perfeito. Bom, gente, então, a gente vai para a nossa parte final. A Kimberly vai... Não, ela vai fazer a oração final. Não. Vocês estão aí, todo mundo apontando para ela, coitada. Ela nem sabe, ela... ó. Mas ela sempre faz para a gente, né? Kimberly, você faz a nossa oração cantada hoje na musical? É cantando, é. Ela vai falar também, não trouxe o óculos. E aqui a desculpa... A desculpa aí para ler, para cantar, eu não trouxe o óculos. E o nosso almoço, né, Wilson? Mas se não passar ali e pegar o almoço hoje... Nossa, mas tá gostoso. Não. Sônia, olha só, gente, olha. Tem ajudante também. Você falou da Regina e da Soninha. Nossa Senhora. Participação de Manu. Não, mas a chefe de cozinha... Chefe de cozinha ali, ó. Obrigado, viu? Foi a minha instrutora consular. Todos estão convidados para o nosso almoço. Eu aprendi com ela. Ela era funcionária do consulado, né? Foi muitos anos. E ela que me colocou aí nesse... Tá bom, então. Não, o almoço a gente não esquece, não. O cheiro estava aqui matando a gente, né? Todos estão convidados também para o nosso almoço, claro. Bom, Ney, vai ficar hoje para o almoço ou tem que sair correndo de novo? Sai correndo. Vai sair correndo de novo, né? Eu vou levar a marmita. 2 trem, um jegue, um Uber. Vamos, então, para a nossa segunda parte, que é os passes. Regina, por favor. Não, era rapidinho. Essa história da família, dos encontros, esses momentos tão especiais. Eu lembrei porque a gente voltava da escola para casa, né? E a gente tinha que pegar o bonde. E meu irmão teve vontade de comer pipoca e gastou o dinheiro todo na pé. Gastou uma pé. Acontece. Porque vai comer pipoca. Então, assim, tem umas coisas que a gente realmente não esquece, né? E eu era pequenininha, mas a mamãe deu uma pito nele. Mas fez o trabalho dela, né? Vamos lá, então, Kimber? Vamos? Eu vou pegar até minha cadeira aqui para você, ó. Para você ficar sentado aqui. Para te ajudar. Você faz a nossa oração final, em nome de Jesus, e desejando todos uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz, com muito amor no coração, e ajudando essa família maravilhosa que é aqui. Hoje eu fico tão feliz que eu olho assim, tá cheinha a casa aqui, bastante gente sentado. É muito bom. Obrigado pela presença de todos, que Jesus possa envolver o coração de cada um e muita luz. Obrigado. Secret chord that David played, and it pleased the Lord. You don't really care if you do. And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah.
You say I use the name in vain, but I don't even know the name. If I did, really what's to there's a praise of light in every word. It doesn't matter what you heard, the holy or the broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.